Olá, estou aqui novamente para compartilhar com você a palavra de Deus, seus segredos, seus mistérios. Estamos falando sobre as festas bíblicas a partir dos sinais proféticos nos céus. Lá em Gênesis 1,14 diz lá que um dos propósitos dos astros seria marcar os tempos determinados do Senhor. Esses tempos determinados são os dias das festas de Yahvé, as festas do Senhor nosso Deus. Vamos agora para a quinta festa. A quinta festa é a festa das trombetas. Isso está lá no livro de Levítico, capítulo 23. Todas as festas, as 7 festas anuais e a festa semanal do sábado estão lá relacionadas em Levítico 23. Você vê versículo 1 e 2, ali fala claramente que são festas do Senhor. E agora vamos ver também em Levítico a parte da festa das trombetas. Mas eu quero também que você dê uma olhadinha lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo de número 16, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17 continua: logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Olha que coisa linda, que coisa tremenda é esse cumprimento da festa das trombetas. Queridos, todas as 7 festas bíblicas anuais, mais o sábado, que é a festa bíblica semanal, se cumprirão. Algumas já se cumpriram e faltam algumas se cumprir, mas assim, na risca. Vimos já o cumprimento da Páscoa há 2000 anos com Cristo, lá no Calvário, na cruz, e depois o cumprimento da festa dos pães asmos, Cristo sepultado, o cumprimento da festa das primícias, Cristo ressuscitado. E olha que quando Cristo ressuscitou, um pouco antes, assim que ele morreu, um grupo de pessoas, de santos do Senhor, ressuscitaram, sabe? Ressuscitaram e ficaram nos seus túmulos, nas suas sepulturas. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 27, por ali você vai encontrar esse texto, onde os santos de Deus ressuscitam logo após a morte do Senhor Jesus. Aí, depois o Senhor Jesus ressuscita também. E diz que depois da ressurreição de Jesus, aqueles homens, aqueles santos que ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus, eles saem ali das suas sepulturas. Ou seja, formam um feixe que é apresentado a Deus, sendo Jesus a primícia. Por isso que Jesus sai primeiro. Olha que cumprimento tremendo, que cumprimento extraordinário. Aí contou-se 50 dias... e veio Pentecostes, já vimos isso semana passada, e depois de Pentecostes há um intervalo, sabe? As festas vão acontecendo muito perto uma da outra, mas Pentecostes é por ocasião de maio e junho, né? Que se dá o Pentecostes, e depois, só lá para setembro, outubro, que se dá festa das trombetas. Então, olha a distância que leva da festa de Pentecostes até a festa das trombetas. Significa que Deus vai dar um tempo bem grande, sabe? Um tempo largo entre o nascimento da igreja, que foi na festa de Pentecostes. Aí é quando o evangelho começou a se espalhar pelas nações, através da igreja de Jesus, chamando as pessoas ao arrependimento, à conversão e à salvação, libertação e salvação. Para quê? Para subir com Cristo no dia do arrebatamento. E quando será o dia do arrebatamento? O dia do arrebatamento está marcado por quê? Por que festa?
pela festa das trombetas. Nós não sabemos qual festa será. Nós não sabemos quando será o dia e a hora, ninguém sabe. Né? Jesus explicou isso. Mas olha para essa festa e vê como é que Deus nos deu um tempo grande. Já se passaram 2000 anos desde aquele Pentecostes que nasceu a igreja. 2000 anos. A igreja primitiva, ela tinha expectativa da volta de Jesus para breve. Tanto é que Paulo explicando, falando sobre esse assunto, ele dizia, no dia do arrebatamento, sabe, nós iremos subir, mas primeiro vão ressuscitar os crentes, os santos, eles vão ressuscitar, sabe? E aí, primeiro eles ressuscitam, aí nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Nós, ele se inclui, então ele imaginava que podia ser ainda no tempo dele, sabe? Porque não tem uma data que é conhecida nossa, né? Uma data que seja conhecida. Porém, já se passaram 2000 anos. Então Deus está esticando o tempo. Ele mesmo disse na sua palavra que não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos venham ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. E com isso está dando tempo à igreja. Atenção, igreja! Deus está nos dando tempo. Para quê? Para a gente ganhar vidas. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo de grande colheita. E a igreja vai ganhar muitas vidas no poder do Espírito Santo. Largue as estratégias humanas. Toda vez que colocar na frente estratégia humana, a igreja não prospera, sabe? Podemos usar a estratégia humana como auxiliar. Podemos usar recursos humanos, talentos humanos como auxiliar, sabe? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que um cantor que tem uma voz linda, maravilhosa, seja um cantor profissional, ele se converta. Ele pode usar esse seu talento agora para a obra de Deus. Pode. Ele vai cantar os louvores vão ser assim muito agradáveis aos ouvidos, né? Dada a condição que ele tem de cantor profissional, muito bem. Mas isso aí, se ele colocar isso, sabe, como sendo o principal, dizendo assim, eu canto muito bem, canto melhor do que todos aí da igreja, sabe, eu canto muito bem, então eu vou ganhar muitas vidas, eu vou fazer muito para a obra de Deus. Se ele pensar assim, na mesma hora, ele perde a unção, o Espírito Santo deixa de agir. E ele, com essa musiquinha dele, o talentozinho dele, não vai a nada. Não vai. Porque entrar no mundo espiritual para resgatar a vida das garras do diabo, tem que ser, sabe o quê? Como Moisés, gago. Tá vendo aí? O que Moisés disse? Moisés disse assim, eu não sei falar. Eu tenho dificuldades com palavras. Aí, há muitas interpretações. Ele não tinha, não sabia pronunciar bem as palavras, o que era meio difícil, porque ele era um príncipe no Egito, ele conhecia muito, né? Ele era muito estudado. Mas há alguém que diz que pode ser essa dificuldade. Outro, dificuldade com a língua egípcia. Outro, ele tinha dificuldade com a sua própria língua, seu próprio aparelho, né? Aqui de voz, né? Fonético. E provavelmente poderia ser gago. Então, há muitas teorias aí. Mas o que eu quero dizer para você, olha que coisa interessante, né? Foi esse homem que libertou os milhões de pessoas que estavam presas no Egito. Não foi um com voz bonita. Então, atenção aí, ó, voz de roxinol. Coloque isso a serviço de Deus e coloque Jesus na frente, porque quem faz a obra é o nosso Deus, entende? Então, a gente viu isso na festa passada, festa de Pentecostes. Mas estamos falando dessa festa das trombetas, olha que coisa linda, né? Olha o tempo que Deus está dando. Então, atenção, igreja, esse é o tempo da igreja. É o tempo da gente ganhar vidas. Lá no Maná 12, nós ganhamos vidas como? Olha, convidando, falando de Jesus pessoalmente e de forma mais coletiva. Célula, casa de provisão, casa de bênção, casa de oração. Olha, queridos, casa de provisão tem sido uma bênção. Sabe, quando a pessoa está em casa ali, desesperada,
Vamos imaginar aqui uma pessoa que esteja sem alimentos, precisando receber um alimento. E ela não sabe de onde tirar, não sabe de onde vai vir. De repente chega alguém com uma cesta básica. Olha, eu senti o desejo no meu coração de trazer isso aqui para você. E a pessoa vai ficar tão feliz, né? Ela vai agradecer a Deus, ela vai dizer, Senhor, o Senhor ouviu minhas orações, o Senhor ouviu minhas preces, né? Eu não tinha de onde tirar, não tinha o que fazer. Tava meus filhos aqui, não sabia como fazer para dar algum alimento para eles. E de repente chega essa cesta básica. Não é uma alegria? Não é uma maravilha? Agora, pensa no lado espiritual. A pessoa está lá, ela tem alimento, ela tem dinheiro, ela tem tudo, mas ela está com uma aflição. Ela está com uma prisão, opressão espiritual, obsessão espiritual. Ela está presa, ela está com vazio, ela está necessitando de Deus. Algumas já estão pensando em tirar a própria vida. Aí, de repente, chega você e bate na porta dela, que é o mensageiro da provisão. Nós viemos trazer a provisão de Deus, da palavra de Deus. Entra, meu filho. Aí você começa a ministrar a palavra de Deus e a pessoa vai se encantando, ela vai se maravilhando. Isso é casa de provisão. Casa de bênção é a continuação da casa de provisão e a casa de oração é a continuação de tudo isso, sabe? E vem mais coisas por aí. Deus vai entrar com milagre nas casas, já tem entrado. Vai entrar muito mais ainda, porque quanto mais nós nos dispomos a fazer a obra, mais o Senhor envia anjos para nos ajudar. Amém? Então, esse é o tempo. Por quê? Porque festa trombetas. O que festa trombetas tem a ver com evangelização, apóstolo? O que festa trombetas tem a ver com célula, com casa de provisão, casa de bênção? O senhor não está saindo do assunto? Não! Festa das trombetas tem tudo a ver com isso. Por quê? O Pentecoste recebeu o revestimento de poder. Para quê? Para quê? Leia lá Atos 1:8. Para ser minhas testemunhas, disse Jesus. Minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém é perto de nós. Então estamos ali. Cidade de Deus, Freguesia, Pechincha, Taquara, ali, nosso redor. Jerusalém. Tá? Judéia seria a cidade do Rio de Janeiro. Irmos mais à frente um pouco, né? Samaria, aí seriam estados, né? Estados. Hoje a gente temos lá irmãos nossos representando lá o Maná, lá em Rondônia, lá podemos chamar de Samaria, né? Estamos juntos aí. E confins da terra são as nações, né? Aí temos irmãozinhos nossos lá na Argentina, né? Grambu, José Cepaz, que estão lá servindo a Jesus e são ligados a nós, né? Através dessa cobertura espiritual, né? Que todos nós estamos envolvidos, né? Não há ninguém maior do que ninguém, né? É uma cobertura espiritual e que nós estamos envolvidos. Eu estou até aqui com a camisa aqui de José Cepaz, olha. Aqui, José Cepaz e Grambu, olha só, tudo junto aqui, né? Muito bem. Então, sabe, o evangelho é isso. Vá primeiro em Jerusalém ser minha testemunha. É a casa de bênção, casa de oração, casa de provisão. É ganhar vidas. Esse ano vai ser um ano tremendo, amados. Esse ano de 2020 vai ser um ano de muitos batismos. Nós vamos fazer aqui. Aqui nós temos uma piscina chamada Rio Jordão, que recebeu... Aqui recebeu a água do Rio Jordão, aqui recebeu a água do Mar da Galileia, aqui recebeu pedras do Vale de Elá, onde teve a batalha entre Davi e Golias. Aqui é um lugar muito tremendo, né? Muito consagrado. Você está vendo ali o altar de Elias, uma representação, né? Daquele altar das 12 pedras, daquela batalha de Elias contra os profetas, falsos profetas de Baal, de Aserá, todos ali debaixo do comando de Jezabel, né? Está repreendida em nome de Jesus. Então, aqui vão acontecer os batismos este ano. Batismo, encontro com Deus. Isso vai ser tremendo. As vidas estão, depois dessa situação aí, desse vírus, as pessoas estão se voltando mais para Deus. Esse é um tempo favorável para a igreja. Isso tudo é o intervalo entre festa de Pentecostes e festa das
trombetas. Olha que a gente tem aprendido alguns conceitos no Maná, né? Conceito de dimensão profética, conceito de tempo profético, conceito de intercessão profética. E eu estou trazendo aqui um conceito de intervalo profético. Esse intervalo profético é o tempo da igreja. É o tempo favorável do Senhor. É o chamado dia da salvação, queridos. Coisa tremenda. Aí, como lemos em Tessalonicenses, né? No capítulo 4, ali no versículo 16, que diz que ao soar da trombeta, quando o arcanjo ressoar a trombeta, se cumpre aquela profecia que está lá, pode ver lá, em Levítico capítulo 23, se cumpre, aí vem o arrebatamento. A última trombeta, não é qualquer festa das trombetas. As festas das trombetas, elas vão nos alertando. Cada ano, festa das trombetas é um alerta. Ó, Jesus está voltando. Ó, Jesus está voltando. Cada ano. Um dia ele volta. Não sabemos quando. Mas estamos preparados por quê? Porque todos os anos celebramos festas de trombetas. Festa das trombetas está nos preparando. Toda festa bíblica é um ensaio, sabe? Vamos pensar aqui na festa da Páscoa. Todos os anos ele sacrificava o cordeiro. Era um ensaio. Chegou naquela festa, há 2000 anos, naquela festa, o cordeiro foi sacrificado definitivo. Pá! Acabou o ensaio de sacrificar cordeiro. Agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, Jesus foi morto na cruz, não precisa mais de sacrifício de cordeiro. Por quê? Porque já se cumpriu. Ensaiou, e veio o dia da apresentação, tá? A mesma coisa aconteceu com Pentecostes, com primícias, e vai acontecer com trombetas. A gente vai ensaiando. Todo ano a gente ensaia. Aí Jesus está voltando. Pá! Aí no dia que soar a última trombeta, porque toda festa de trombeta a gente toca a trombeta, não é? A gente toca a trombeta. Tá ensaiando. Aí, nessa festa última das trombetas, quem vai tocar vai ser o anjo, o arcanjo. Então o arcanjo toca a trombeta, o Senhor vem nas nuvens, a igreja sobe, é o arrebatamento. Entendeu? É o arrebatamento. Se cumpriu a festa. Sabe por que nós não podemos, a igreja não pode ignorar festas bíblicas? Ela não pode, olha, não pode. Se você pode consultar qualquer teólogo. Se ele for um teólogo, for um grande teólogo, ele pode não fazer, mas se você consultar, ele vai dizer para você, realmente tem razão. É óbvio, nós não celebramos festas bíblicas como os judeus celebram, somos cristãos, não é como os judeus, né? Mas eu estou falando de uma Bíblia que não é dos judeus, eu estou falando de um Deus que não é dos judeus exclusivo. Eu estou falando do Deus de toda a terra. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando de festas do Senhor. E eu estou falando das profecias que essas festas trazem. Então, se 4 se cumpriram, e é inegável o fato, ainda tem 3 para se cumprir. Concorda? Então, se ainda faltam 3 cumprir, nós não podemos fazer isso, ó. Isso é de velha aliança. Pera lá. Começou na velha aliança, viu? Mas passou pela transição. Ah lá. Entrou no tempo da graça. Não para nós fazermos como legalidade, mas para nós termos entendimento profético do que está falando essa festa. Está falando que Jesus vai voltar. Vai voltar para reinar, para nos levar. Entendeu? Então, essa festa é para nós nos prepararmos. Agora vamos pensar aqui o entendimento prático, que é o alvo desses vídeos, né? Entendimento prático para o crente. Você foi salvo na Páscoa, aceitou Jesus, começou sua carreira cristã, foi batizado, aí veio a festa dos pães asmos, significa que você agora está se santificando, fugindo do pecado, você abriu mão de pecado, e veio então logo depois primícia, você começou a dar fruto, ganhar vidas, sabe? Porque um crente fica a vida toda sem dar fruto, pelo amor de Deus, né? Ou se envolver, às vezes, eu sou tímido ali para falar, mas você pode se unir com um numa casa de provisão. O fruto daquela casa também soma para você. Entendeu, meu querido? Às vezes você não tem jeito de falar pessoalmente com a pessoa, mas você pode se envolver numa célula. O fruto da célula, consolidar uma vida. Então você está gerando frutos. É isso, você não pode parar no tempo. Ok? Então,
Aí você começou a dar fruto nas primícias. Aí veio Pentecostes, revestimento do Espírito Santo. Sabe? É ter dons, ter capacitações espirituais para fazer a obra de Deus. Aí, isso é importante porque iguala todo mundo. Iguala o intelectual que está lá na igreja, o cara que estudou muito, o que está na quarta série, o analfabeto, sabe? Com o dom do Espírito Santo, igualou. Para fazer a obra espiritual, todos somos iguais por causa do dom do Espírito Santo. Isso é Pentecostes. Muito bem. Aí, o Pentecostes diz para nós que não é a nossa capacitação, é a capacitação de Deus. E que podemos fazer a obra porque estamos capacitados espiritualmente. Muito bem. Aí vem festa das trombetas. O que a festa das trombetas diz para nós? Tudo que eu falei até agora, eu vou repetir numa frase. Ganharmos vida nesse intervalo entre Pentecostes e trombeta. Esse tempo grande é o tempo da igreja, tempo de ganhar vidas. Não vamos esperar, não vamos ver festa das trombetas só como arrebatamento. Porque imagina se um arrebatamento se deu agora. Muito bom para nós. Vamos subir. E aquele teu amigo, parente, vizinho, colega, essa multidão aí vai tudo pro inferno? Por isso que Deus estica. Então, entender esse intervalo é entender muito bem festa das trombetas. Entendeu? Bom, muito bem. Aí passou esse intervalo, você fez a sua parte, eu fiz a minha. Aí vem o arrebatamento. No arrebatamento, nós subimos com o Senhor, tá? Aí nós subimos com o Senhor. E o mundo continua, sabe-se lá as coisas que vão estar acontecendo, mas nós estaremos com o Senhor para sempre. Isso é festa das trombetas. Queridos, está aí mais um vídeo a respeito dos sinais proféticos do céu. E olha que o céu vai dar sinal, tá? Vai ter o som de uma trombeta do céu. Olha o sinal, tá? Um som, Jesus diz que será como um relâmpago, que sai do Oriente, vai para o Ocidente, entendeu? Ou seja, os céus vão estar se movendo. Haverá eclipses, isso tudo Jesus fala em Mateus 24. Então os céus vão sinalizar. Todo o cumprimento de festa bíblica, os céus, eles dão o seu sinal. Então está aí mais esse vídeo. Vimos a quinta festa e até a próxima, quando vamos falar mais especificamente da sexta festa. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Shalom.